Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é Rosemilson. Você que não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva aí, deixa o seu like. Quanto mais like você dá, mais o YouTube entende que a mensagem é importante para outras pessoas. Você também que não segue nas minhas mídias sociais, vai lá, @Rosemilson, segue eu lá no Instagram. Quero contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás tinha uma igrejinha que tinha um culto de quarta-feira à tarde. A igreja do pastor Raimundo. Era uma igreja pequena, do homem de 1,5 m de altura, mas pensa no homem de oração. Para ministrar nessa igreja, se a pessoa tivesse com a vida meio torta, meio desmantelada, não ia, porque Deus usava esse homem muito na revelação. E quem estava com a vida errada tinha medo de ir lá, porque Deus revelava para ele as coisas. Então ele não aprovava qualquer pessoa para ministrar lá. De uma certa feita eu estava lá, fui cultuar nesse ciclo de oração. Ele me deu a oportunidade para ministrar. Depois que eu ministrei a primeira vez, comecei a ministrar muitas quarta-feiras lá. E teve um dia que aconteceu um fato inusitado, um fato único, que em todos os meus anos de ministério nunca aconteceu aquilo. Ele me chamou para ministrar, eu fui. E uma glória muito grande, a igreja lotada, pessoas na rua. Não era uma igreja muito grande, mas lotava, as pessoas ficavam do lado de fora, quarta-feira à tarde. Muita gente ia nesse ciclo de oração, porque Deus curava ali, fazia maravilhas naquele lugar. Uma igrejinha pequena, um homem simples, mas um homem de oração, que buscava santidade com Deus. E eu li um texto lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Eu li esses 10 versículos, depois você medita aí, que fala da armadura de Deus para o cristão. E quando eu terminei de ler o texto, que eu fui começar a ministrar, o Espírito Santo envolveu a igreja. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquele momento. Pessoas falaram em outras línguas. Pessoas foram libertas de enfermidades da alma. Pessoas choravam. Pessoas começaram a profetizar, a falar em outras línguas. Pessoas serem curadas. E no final das contas, eu só li o texto. Não ministrei aquele dia aquele texto, apenas li ele. O Espírito Santo envolveu a igreja, trabalhou curando alma, curando doenças, batizando com o Espírito Santo. Eu simplesmente devolvi o microfone para o pastor e disse: não tem mais condição, de ministrar. O Espírito Santo envolveu a igreja num poder muito grande, um poder de Deus. Você vê que era o poder de Deus realmente. Foi um fato único que aconteceu. E ali nós fomos orar, continuamos em oração. Deus bradou, as pessoas foram libertas, encerramos o culto. Aí alguém me pergunta, por que nos dias de hoje nós não vemos tais coisas acontecerem? Porque nos dias de hoje não acontece igual aconteceu na igrejinha do pastor Raimundo, que apenas lendo a palavra, o Espírito Santo envolveu a igreja. Você vê o poder da palavra. O poder não está em mim, não está no homem, mas está na palavra. Mas porque Deus envolveu aquela igreja tão pequenininha, um pastor tão simples, que poucas pessoas conheciam, e o poder de Deus se manifestou. É porque naquela época, alguns anos atrás, porque naquela época as pessoas buscavam mais, oravam mais e buscavam se santificar mais. Nós estamos vivendo dias difíceis para o Evangelho, na qual muitas pessoas se dizem cristãos, mas vivem como uma rotina. E eu escuto aos domingos, aparecer na igreja para o pastor vê-lo, mas não vivem uma vida de oração, de santificação, uma vida de devocional com Deus. Então falta para nós cristãos hoje buscar mais ao Senhor, orar mais, buscar mais na palavra, ter mais compaixão pelos outros, demonstrar mais amor. Por isso que essas coisas, nos dias de hoje, nós não estamos vendo, da maneira como antes acontecia, os milagres, os batismos com o Espírito Santo, o poder de Deus envolvendo a igreja, como aconteceu na igrejinha do pastor Raimundo, que já está na glória com o Senhor nesse momento. Então o que nós precisamos é buscar mais a Deus e levar essa mensagem para as pessoas, que elas busquem mais a Deus, para que o poder de Deus venha a ser manifestar nos nossos cultos, nos nossos lares e nas nossas vidas. Então essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar para que aconteça mais vezes, que o poder de Deus venha a se manifestar em nossos cultos, nas nossas casas e nas nossas vidas. Um beijo no seu coração. Deixa seu comentário aí.